Eu passei praticamente 95% da minha vida pensando em coisas, pensando em problemas, pensando no futuro, pensando no passado, pensando no que vai acontecer amanhã, no que vai acontecer semana que vem. E eu tenho certeza que você também passa o seu dia todo pensando em milhares de coisas. Por dia, o ser humano tem pelo menos 19 mil pensamentos. O que é que eu vou fazer no futuro? O que é que eu vou fazer semana que vem? O que eu vou fazer quando crescer? Qual é o significado da vida? Qual que é o propósito da vida? O que é que a gente vai fazer na sexta-feira à noite? Como é que eu vou resolver esse problema da minha vida? A gente fica sempre pensando em milhares de coisas, parece que tem um macaquinho pulando na nossa cabeça e sempre enchendo a nossa cabeça de pensamentos. E pensar faz parte da vida, isso é uma habilidade do ser humano. Porém, é uma habilidade que a gente acaba perdendo o controle dela. O que acontece quando esses pensamentos eles acabam se tornando excessivos, problemáticos? O que acontece quando a gente pensa demais a ponto de perder nossa paz? Pensar na vida e pensar nas coisas da vida com certeza é uma coisa benéfica. Porém, o que a gente faz quando a gente está pensando tanto em tudo o que acontece e em todos os problemas possíveis a ponto de se tornar um peso da nossa vida? Isso é conhecido como overthinking em inglês, porém no português eu não sei se existe um termo para isso, mas resumindo, significa pensar demais ou não conseguir parar de pensar. É algo que todos nós lidamos durante a nossa vida. E conforme a gente vai crescendo, a gente começa a questionar muito mais a vida. A gente começa a ter mais problemas, mais dificuldades, mais responsabilidades, mais relacionamentos. Quanto mais fundo a gente vai, quanto mais a gente se descobre, mais o nosso cérebro tem uma tendência de se expandir como uma árvore que vai crescendo e expandindo seus galhos. Nós começamos a pensar em centenas de milhares de coisas que a gente nunca imaginava na vida que a gente iria pensar. E você não concorda comigo que a maioria dos nossos pensamentos, eles são pensamentos ruins, pensamentos de preocupação, pensamentos de coisas negativas, pensamento de medo, pensamento de dificuldade? Poucos dos nossos pensamentos como eu sou uma pessoa sábia, como eu sou uma pessoa que merece ser feliz. Não, a maioria dos nossos pensamentos são negativos. Nossa, a vida é tão ruim comigo, eu não mereço essas coisas, só acontece coisa ruim comigo, como eu posso ter tantos problemas na minha vida? A minha família não me entende. E se a gente não está preparado para pensar demais e como lidar com os pensamentos, a gente pode acabar se machucando, a gente pode acabar regredindo na vida porque nossos pensamentos acabam nos atrapalhando demais. Então, nós temos que aprender a como lidar com os pensamentos. Então, esse vídeo vai ser dedicado para ensinar vocês a como lidar com os pensamentos de vocês, como pensar menos e como fazer as pazes com os pensamentos e como pensar em coisas positivas. Como balancear o quanto nós pensamos e no que a gente pensa. Porque a gente tem que balancear um pouco. 99% dos nossos pensamentos são negativos, são preocupações. Por que será que a gente não torna 99% dos nossos pensamentos coisas boas, coisas amorosas, coisas positivas? E acima de tudo, nós vamos aprender a como lidar com nossos pensamentos. Só que aí que vem algo muito importante que você tem que entender nesse exato momento comigo. A gente não tem que lidar com nossos pensamentos. A gente não tem que ser um guarda do trânsito que fica analisando os pensamentos que podem entrar e os pensamentos que não podem entrar, porque quanto mais a gente tenta controlar nossos pensamentos, mais eles ficam rebeldes. Mas antes de a gente começar a aprender a como parar de pensar demais e a como lidar com os pensamentos, a gente tem que aprender por que será que a gente pensa demais. E isso que eu vou falar para vocês pode até mesmo parecer um elogio, e de certa maneira é. Nós que pensamos demais, nós somos bons pensadores. Nós somos proficientes com nossos pensamentos. Nós somos, de certa maneira, pessoas que são boas em pensar, pessoas que têm a habilidade de pensar, pessoas que têm a habilidade. Muitas vezes a gente consegue pensar em soluções que ninguém consegue pensar, justamente porque a gente está pensando
pensando demais. Então, particularmente, não é uma coisa ruim pensar. O ruim é pensar demais em coisas ruins. O problema é que quando a gente pensa, a maioria dos nossos pensamentos, eles são feitos no reino racional. A gente gosta de ver a vida de uma maneira racional. A gente gosta de tentar achar soluções para tudo que acontece na nossa vida, para todos os nossos pensamentos. E é por isso que a gente fica preso nesse círculo vicioso de pensar demais. Nós estamos tentando racionalizar esses pensamentos quando na realidade eles não precisam ser racionalizados. A questão é que nós não precisamos ter respostas para todas as nossas perguntas. E a gente está obcecado em sempre ter respostas para todas as nossas dificuldades, para todos os nossos problemas, para todas as nossas perguntas. A gente sempre quer respostas racionais, a gente sempre quer uma solução. E normalmente nós também estamos sempre pensando nos problemas, nas consequências, nas possíveis consequências. Nós focamos tanto nos pensamentos que nós temos estresse, nós temos ansiedade, nós temos ataque de pânico. Nós perdemos a conexão de se divertir tendo pensamentos a ponto de os pensamentos não serem mais divertidos. Hoje em dia a gente pensa tanto em coisa ruim que a gente quer parar de pensar. Agora nós queremos ter uma resposta para tudo que acontece na vida. A gente não consegue viver a vida de uma maneira misteriosa, de uma maneira que a vida se torna uma aventura. Parece que a gente não quer deixar a vida acontecer naturalmente. A gente quer sempre solucionar ela, a gente quer resolver. Nós tornamos os nossos pensamentos o nosso maior inimigo e é por isso que a gente sofre tanto. Nós somos o que nossos pensamentos fazem de nós. Então tome cuidado com o que você pensa de você, com o que você pensa da vida. As palavras, elas são secundárias, porém os pensamentos, eles nos impactam fortemente. Quais são os seus pensamentos? Por acaso você está pensando coisas boas de você mesmo? Você está pensando coisas boas da vida? Ou você só fica pensando coisas ruins de você, da sua família, dos seus amigos, das pessoas, do seu país, da vida? Tudo isso que você pensa acaba impactando no seu coração e dentro de você. Quanto mais você pensa coisas negativas da vida, mais negativa a vida vai se tornar. Nós temos que fazer as pazes com nossos pensamentos e perder o nosso vício de pensar demais nas coisas. Caso contrário, a gente vai ficar preso nesse círculo vicioso de ficar sempre pensando demais nas coisas, a ponto de não conseguir mais apreciar a vida, a ponto de ficar estagnado, a ponto de a gente não conseguir mais apreciar os momentos. O momento mais importante da nossa vida é esse momento agora, o momento presente, e é por isso que existem tantos livros que falam sobre como apreciar o momento presente. Tem até um livro que eu sempre recomendo, que é O Poder do Agora. O agora tem o poder de nos fazer feliz, de nos fazer viver uma vida completa. Porém, a gente não vive o agora. A gente vive na cabeça, nos pensamentos que fazem a gente ficar pensando no futuro ou pensando no passado. O segredo da felicidade está em viver o momento presente. Quando a gente vive o momento presente, a gente está vivendo a vida com amor. Mas enfim, como você pensa demais, eu tenho certeza que você quer saber como parar de pensar demais. Primeiramente, nós podemos dividir os pensamentos em dois reinos. O primeiro reino é o reino do que as pessoas pensam sobre nós, do que as pessoas estão pensando sobre nós. A percepção egóica do que achamos de nós, de que a gente acha que a gente é para as outras pessoas. E o segundo reino é as perguntas que normalmente vão além dessa realidade, as perguntas que são mais filosóficas, mais religiosas, as perguntas que são meio louquinhas. Mas, começando com o primeiro reino, o reino das pessoas, que as pessoas pensam de nós, a gente tem que compreender, primeiramente, que nem todo mundo está na sua cabeça, nem todo mundo sabe o que você está pensando. Um dos maiores problemas, talvez um dos maiores problemas da nossa vida, é que a gente acha que as pessoas conseguem ouvir o que a gente está pensando. Então, todo mundo sabe o que a gente está pensando, as nossas inseguranças, os nossos problemas, os nossos medos. Quando a gente está nesse modo de pensar, a gente está preso em pensar demais sobre nós mesmos. Quando a gente está no público, ao redor dos nossos amigos, por exemplo, nós nos tornamos medrosos internamente porque a gente acha que as pessoas ao nosso redor sabem o que a gente está pensando, eles sabem das nossas fraquezas, eles sabem das nossas confusões, do nosso ego. E a gente acredita que as pessoas vão nos julgar, que elas vão nos analisar, mas isso é totalmente louco, isso não existe, ninguém sabe o que a gente
a gente está pensando. Nós podemos olhar para 100 pessoas e imaginar quais são os problemas delas, mas a gente nunca vai conseguir descobrir. Então pare de pensar que todo mundo sabe no que você está pensando. Ninguém sabe o que você tem na sua cabeça. A única pessoa que sabe no que você está pensando é você mesmo, é você que está preso nos seus pensamentos. E esses pensamentos que você tem sobre você mesmo se tornam um reflexo no mundo. O que você pensa sobre você automaticamente vai refletir no mundo. Se você pensa que as pessoas são ruins, automaticamente você vai enxergar elas como ruins e elas vão se tornar ruins para você. Se você enxerga o mundo como sendo ruim ou você como sendo ruim, automaticamente tudo vai se tornar ruim. Da mesma maneira, a gente tem que aprender a amar nós mesmos, a apreciar a nós mesmos, a admirar a nós mesmos, a praticar o amor próprio, a compreender que nós, por trás do nosso ego, por trás desse ego chato, a gente é uma alma perfeita, a gente é uma alma iluminada. E conforme a gente vai se amando mais e se conectando mais com a nossa essência, a gente vai se tornando pessoas mais confiantes, pessoas que são mais alegres, pessoas mais pacíficas. E quanto mais confiante a gente fica, quanto mais alegre, mais pacífico, automaticamente o mundo reflete isso. O mundo se torna mais alegre. E as pessoas, elas conseguem sentir que você tem confiança, as pessoas conseguem sentir que você é uma pessoa alegre. Nós podemos ver isso em algumas pessoas que são iluminadas. A gente pode sentir de longe aquela energia que ela está emanando, que ela está feliz, que ela está em paz. Essa pessoa que é iluminada, ela também tem problemas assim como você, ela também tem dificuldades, ela também tem pensamentos, porque ela é feita de carne e osso. Ela não está mais identificada com o ego dela, ela não está mais identificada com o problema dela. Elas estão vivendo o momento presente, elas não estão pensando nos problemas do futuro, nos problemas do passado. Essas pessoas, elas compreendem que elas são mais do que os problemas. Elas compreendem que elas não são os pensamentos. Os pensamentos são coisas ilusórias. A gente está por trás dos pensamentos. Então, resumindo, ninguém está na sua cabeça, ninguém sabe no que você está pensando. Então aprenda a cultivar pensamentos bonitos, pensamentos positivos, pensamentos de amor. Você tem que reverter isso. Eu antigamente também ficava a vida toda pensando em problemas ruins, em dificuldades. Eu era muito negativo com mim mesmo. Eu começava a me criticar, eu era o meu maior inimigo. Porém, hoje em dia eu sou o meu maior amigo. Eu digo coisas boas pra mim mesmo durante o dia todo. Eu digo, eu sou uma pessoa que mereço amor, eu mereço ser feliz, eu mereço amar, eu mereço ser amado, eu vou ter uma vida incrível porque eu mereço. Você tem que se dizer essas coisas e você tem que sentir essas coisas. E o segundo passo, movendo para o reino mais filosófico, é parar de ver todas as coisas que a gente questiona como algo que nós temos que confrontar. Nem todos os pensamentos que a gente tem sobre a vida a gente tem que resolver. Por exemplo, o que vai acontecer depois que a gente vai morrer? A gente não sabe, mas a gente não tem que resolver isso. Os pensamentos, eles são como nuvens, eles vêm e vão, ou como ondas que vêm e vão. Porém, você é o céu, você é o oceano. Você não tem que se apegar nos pensamentos, você tem que deixar eles virem e irem. Você não precisa resolver cada pensamento que aparecer na sua vida. Deixa os pensamentos voarem como passarinhos, deixa eles virem e irem. Você não precisa lutar contra os seus pensamentos, você não precisa resolver cada pensamento que você tem, você não precisa vencer eles. Quando você para de tentar vencer os seus pensamentos, eles se dissolvem e eles perdem a força. Você não precisa vencer eles. Quando você para de tentar vencer os seus pensamentos, eles se dissolvem e eles perdem a força. Parece que a gente fica paranoico com nossos pensamentos, a gente não consegue parar de pensar, e quanto mais a gente tenta não pensar, mais a gente pensa. Por isso a gente tem que aceitar os pensamentos, abraça eles, faça as amizades com seus pensamentos. A verdade é que nossos pensamentos não estão aqui para nos desafiar, os nossos pensamentos não são nossos inimigos, é a gente que está fazendo nossos pensamentos serem nossos inimigos. Eles não estão contra nós, eles são nossos parceiros, nossas parceiras. Os pensamentos estão aqui para nos influenciar, para nos tornar pessoas melhores. Os pensamentos não têm um lado bom ou ruim, eles não têm que ser sempre
negativos ou positivos. Os pensamentos são simplesmente pensamentos. Veja os seus pensamentos com amor, veja eles como um amigo. Aceite os pensamentos na sua vida ao invés de querer rejeitar eles. Se divirta com seus pensamentos, ria deles. Por exemplo, tem vezes que eu tô andando na rua e daí do nada eu começo a pensar numa coisa negativa. E daí eu olho pra mim mesmo e eu falo, nossa, eu já tava pensando em coisa negativa. E é engraçado porque você percebe que seus pensamentos são apenas ilusões, eles são imaginários, eles não existem, eles não são palpáveis. Os pensamentos são passageiros. Você pode perceber que hoje você não pensa a mesma coisa do que a semana passada ou do que o ano passado. E esse ano que vem você não vai pensar nas mesmas coisas que você pensa hoje. Os pensamentos são passageiros, eles não são quem você é. Se divirta com seus pensamentos. Tem momentos que eu tô andando na rua e eu fico rindo de mim mesmo, de tantos pensamentos que vêm pra tentar me atrapalhar. Porém, como eu percebo que os pensamentos são apenas ilusões, é apenas o nosso ego tentando nos cutucar, eu enxergo eles como uma diversão. É divertido observar eles, é divertido compreender que eu não sou eles. É divertido ver o meu ego tentando me atrapalhar. Não tente lutar contra os seus pensamentos, porque você vai estar lutando contra algo que não existe. O terceiro passo para eliminar os pensamentos é parar de achar que existe apenas uma perspectiva para a vida. Pare de achar que a vida só existe a partir da sua perspectiva. Compreenda que cada pessoa vê a vida de uma maneira diferente. Não existe apenas uma solução para a vida. Comece a perceber que a vida não é como você acha que ela é. A vida, ela é como ela simplesmente é. Se a vida fosse da maneira que cada pessoa pensa que é, existem quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Então existem quase 8 bilhões de vidas diferentes. Porém, se você entende que a vida não é como você pensa que ela é, a vida se torna bonita. A vida, ela é muito além dos nossos pensamentos, dos nossos melodramas, dos nossos dramas, das nossas novelinhas, dos nossos pensamentos negativos. A vida, ela não é como a gente percebe que ela é, como a gente tem a perspectiva que ela é. A vida não é as nossas percepções, a nossa identificação com os problemas. A vida, ela é feliz, a vida, ela é alegre. Todo dia é um lindo dia para ser um lindo dia. Porém, depende de como você está dentro de você para ser um lindo dia. A gente está tão preso em nosso próprio quadrado, em nossa própria perspectiva, que a gente não consegue enxergar a vida como ela é. Porém, a vida, ela é infinita, ela é linda, ela é incrível. Ao invés de ficar desenhando a vida com nossos pensamentos, com nossa própria ilusão do que a gente acha que é a vida, a gente tem que se entregar. Se entrega para Deus, se entrega para o universo, se divirta com a vida. Existe um termo no hinduísmo que se chama lila. Lila significa a dança cósmica, a vida divertida, então se divirta com ela. E o último passo é a meditação. A ferramenta mais poderosa que a gente tem para lidar com nossos pensamentos é a meditação. A meditação é o momento onde é que a gente consegue fazer as pazes com nossos pensamentos, quando a gente consegue perceber que a vida é muito além da nossa percepção, quando a gente consegue ficar calmos e observar os nossos pensamentos, ao invés de se tornar refém dos nossos pensamentos. Quando a gente medita, a gente consegue compreender que os pensamentos são apenas temporários, que eles são apenas nuvens. A gente consegue sentir que a gente é o céu. A meditação nos ensina a deixar os pensamentos irem e virem e voarem para onde é que eles quiserem voar, sem a gente ter que se apegar a eles. A gente deixa os pensamentos brincarem, voarem para onde é que eles quiserem ir. A gente está aqui conectado com a nossa essência. Quando a gente está meditando, a gente não está mais analisando, julgando, percebendo a vida a partir da nossa perspectiva limitada. A gente enxerga a vida de uma outra maneira. Quando a gente está meditando, a gente simplesmente testemunha a vida, a gente deixa a vida acontecer, a gente entra em sintonização com o momento presente. Você compreende que você não é os seus pensamentos, você não é o seu passado, você não é o futuro, você não é as suas dificuldades, você não é os seus problemas, você não é os seus condicionamentos da sua família, da sua religião, os condicionamentos sociais. Você não tem dever de fazer nada na vida além de ser feliz. Então, galerinha, gratidão por ter visto esse vídeo e, como sempre, até a próxima. Shanti, 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 que no hinduísmo significa paz. Gratidão.